Queridos, meu nome não é Tiago, meu nome é Rafael, mas eu conheci minha irmã ontem, então está perdoada não só por Deus, mas como por mim também. E hoje é Dia dos Pais, é o calendário comercial, não é por acaso que eu vou falar do pai, né? Da paternidade de Deus. Eu sou o pai, há 4 anos nasceu o Savinho, esse lépido fagueiro aí que circula pela igreja como um anjinho, porque o reino dos céus pertence aos semelhantes a eles, né? Então, que possamos ser mais crianças na nossa vida. Quando o Sávio nasceu, eu tive, pela primeira vez, o contato com o amor de Deus. E foi algo extraordinário, porque eu só via saber que era um contato direto com o amor de Deus 5 meses depois, né? Vou explicar isso. Quando o Sávio nasceu, eu, pela primeira vez nos meus 30 anos, passei a amar intensamente, absurdamente, alguém que não me amava, né? Alguém que não me conhecia, que não sabia o meu nome, e que não estava nem aí para mim ainda, né? Nem me olhava, nem me observava. E isso, para mim, foi supernatural, porém, 5 meses depois, quando começou o lockdown da pandemia, eu comecei, a gente fez o lockdown na casa da minha sogrinha, da minha mãe, Lúcia, que ali está, e ela começou a botar Rodrigo Silva, Gilson Brito, Arilton, e eles começaram a falar de um amor que, pela primeira vez na vida, eu me identificava, porque eu nunca havia amado a Deus, eu não sabia o nome de Deus, eu não sabia como chamar Deus, eu sequer acreditava em Deus, mas percebi que Ele me amava, intensamente, e que Ele deu tudo por mim, assim como eu daria tudo pelo Sávio, sem Ele ter nada por mim. Então, as peças começaram a se encaixar. Então, hoje, eu vou pregar sobre esse amor, sobre a paternidade de Deus. A gente vai entender, vamos falar bastante sobre a paternidade de Deus. Mas, antes de começar, eu vou fazer mais uma breve oração para a gente abrir a palavra. Então, quem puder, feche os olhos, curve sua fronte e vamos orar comigo. Querido Deus, Santo Senhor, soberano, nosso Pai celestial, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia se renova cada dia na nossa vida, Senhor. Esteja conosco, Pai, que a tua palavra aberta agora seja luz, luz para as nossas trevas, que ela possa abrir os nossos olhos para a verdadeira realidade desse universo, Senhor. Pai querido, coloque-nos nesse momento, sabendo do meu sermão, porque o Senhor sabe o amanhã, o Senhor sabe o que vem em seguida. Coloque-nos à parte desse mistério que é a Trindade, Senhor, que durante muito tempo foi um mistério para a humanidade, mas que Cristo revelou ele para nós. Esteja conosco, Senhor, esvazie-me de mim mesmo, que o Rafael possa não existir agora, e apenas o teu Santo Espírito possa falar com esses irmãos, com essa congregação, Pai. Quebrante corações aqui hoje, Senhor. Faça, sobretudo, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, meus amigos, minhas irmãs, meus amados, vamos falar sobre a paternidade de Deus. Deixa eu só dar um check aqui, para não passar muito, porque o culto de domingo ele tende a ser curto, então vamos tentar ser breves aqui também. Então, começando a falar sobre a Trindade. O que é a Trindade, né? A Trindade, ela é o coração da fé cristã. Ela é o coração do Evangelho. Difícil falar que é evangélico, existe, mas é difícil, é raro falar que é evangélico e não acreditar na Trindade. A Trindade é muito conhecida como Deus que é um só, né? A síntese que define a Trindade é o Deus que é um só, mas subsiste em 3 pessoas, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então, o coração da Trindade, o coração da fé cristã é a Trindade. E aí, muitas pessoas tendem a achar que essa relação de paternidade dentro da Trindade, que tem uma relação de paternidade, quando a gente fala Deus Pai e Deus Filho, a gente está falando de uma relação de paternidade. Muitas pessoas tendem a achar que essa relação ela foi um acessório, um apêndice colocado pela humanidade após a escrita da Bíblia, após a invenção do ser humano,
para quê? Para ficar mais elucidativo, para ficar mais autoexplicativo. Ó, até que Deus Pai e Deus Filho cabe bem, né? A gente tem aqui as nossas categorias familiares, então fica fácil representar Deus como Pai e Jesus como Filho. Faz sentido. Mas não, irmãos, a gente não pode cometer esse erro, porque a Trindade, ela existe muito antes da raça humana existir. Muito antes de existir um pai, uma mãe, um filho, já existia Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, a gente não pode cometer esse erro, até porque na categoria familiar estaria faltando uma pessoa. No padrão da sociedade mundana secular, é pai, filho, filho e filha. Então, está faltando. Então, temos Deus Pai e Deus Filho. E aí, isso define para a gente quem é a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai da segunda, e quem é a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho da primeira. E muitos vão perguntar, vão pensar, tá, mas e o Espírito nessa história? Onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo não pode ser chamado de mãe, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, até porque a gente vê na palavra escrito Deus Pai e Deus Filho. A gente, em momento nenhum, vê Deus Mãe. Então, seria muito errado da nossa parte categorizar o Espírito como o amor de mãe, ou como a presença maternal na Trindade. Não tem nada a ver. Tampouco o Espírito é menos importante ou menos trivial do que Deus Pai e Deus Filho. O Espírito é igualitário, é a terceira pessoa da Trindade. Então, vamos primeiro nos concentrar no Deus Pai e no Deus Filho, aqui agora. Vou chamar vocês a lerem comigo, João 1, do 14 ao 18. Quem tem a Bíblia, pegue. Quem não tem, tem Bíblia ali. Os irmãos podem pegar à vontade. A gente tem que abrir a palavra. Se a gente não abrir a palavra, a gente não é cristão, porque a palavra de Deus foi nos dada como um presente. E ela é arma contra as trevas. Uma espada de 2 gumes do Antigo e do Novo Testamento. Então, vamos abrir em João 1, do 14 ao 18. E eu vou esperar os irmãos para abrirem comigo, para a gente fazer essa leitura do texto sagrado. Eu, obviamente, já deixei aberto aqui. Amém? Misericórdia, vamos aguardar. Que todo mundo tem que conferir como está escrito, para perceber que não é invenção minha, para perceber que eu não estou colocando uma vírgula ou um traço sequer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é imutável e ela existe há 2.000, 3.000, 4.000 anos. Então, quem somos nós para querer colocar uma palavra a mais na palavra de Deus, né? Então, vamos ler ela ao pé da letra, senhores, senhoras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, aqui o Batista, não o apóstolo, testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, já a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Bom, aqui, mais uma vez, é dada essa relação de paternidade, né? Ele trata Jesus como o unigênito do Pai, gerado do Pai. Mas Jesus foi gerado? Não. Jesus encarnou do Pai. Por isso ele foi gerado. Mas Jesus já estava na criação do universo. Jesus antecede até mesmo o universo, assim como o Pai. Só que aqui ele diz que foi gerado, unigênito, porque Jesus encarnou. Então, a parte carnal, a parte humana de Jesus foi gerada como unigênito do Pai. E quando a gente lê essa palavra unigênito, aonde a gente pode chegar, pensando bastante nessa palavra? Unigênito significa único, gerado a partir do Pai. E gerado lembra geração. E geração nos remete a algo evidente na palavra, que é simplesmente o primeiro livro
que é o livro das gerações, que é o Gênesis. Então, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro, a gente tem uma lista extensa de pais que geram filhos e de filhos que são gerados por pai. A gente tem Adão, que gerou Sete, viveu tantos anos, teve filhos e filhas. Depois Sete gerou Enos, viveu tantos anos, teve filhos e filhas. E assim por diante. Pais que geram filhos. Então, quando Jesus revela essa associação, através do apóstolo João, em sua palavra, fica claro para os judeus na época, ou deveria ter ficado claro, ou pouco a pouco está ficando claro, que é uma associação de pais que geram filhos. Unigênito, antológico, não é um mero detalhe. Porém, para a humanidade, desde Gênesis 1, pais que geram filhos está ligado a uma coisa diferente, que é a frutificação, que é a multiplicação. Porque se você for em Gênesis 1, 28, que é a primeira ordem de Deus para o homem e para a mulher, que é, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, ali, Deus começa o Gênesis da humanidade. Ele dá a ordem para que gerem-se filhos. Bom, então a noção de geração está enraizada na noção de frutificação, que passa por uma semente e que se torna fruto, porque Deus deu essa ordem para os humanos, mas antes ele deu para os animais e antes ele deu para as plantas. E quando ele fala para as plantas, 1,12, eu anotei aqui, a terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. Então, nós temos aqui a noção de geração, que é uma semente que se torna fruto. Assim a Bíblia explica no Gênesis. Então, na concepção judaica, que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, ele era um hebreu. Na concepção judaica, o que é um filho? O filho é uma semente que frutificou do pai. E o que é um pai? O pai é a fonte da semente. O agricultor que colhe o fruto agradável daquilo que ele mesmo plantou. Ele olha para o filho e fala, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando a gente fala que Jesus, o Filho encarnado, é filho do Pai, e o Pai é gerador do Filho, é que o Pai lança a sua semente, nosso Pai Celestial lançou sua semente, o Filho se apresentou como fruto diante do Pai, e isso é eternamente uma relação de alegria entre eles, onde o Pai se extravasa a si mesmo pela sua semente, e o Filho transborda a si mesmo como fruto para seu Pai. Então fica claro a relação paterna de Deus Pai com Deus Filho. É essa relação, que o Pai se extravasa e o Filho transborda. E eles vivem nessa constante alegria, nesse constante amor. Mas aí vocês vão me perguntar, e o Espírito Santo? Tá bom, você falou do Deus Pai, falou do Deus Filho, e o Espírito Santo nessa trindade? Então, na tradição cristã, os irmãos da igreja primitiva, desde então, eles já quiseram deixar uma coisa bem clara, e ficou muito clara mesmo. O Espírito Santo ele não é gerado pelo Pai. Tanto que a gente nunca chamou o Espírito Santo de Filho de Deus. Ele não encarnou, ele não é gerado pelo Pai. Ele não é alvo dessa geração, ele não é nem semente, nem fruto. Ele é criatura. Ele não é criatura, perdão. Ele é criador, ele estava lá eternamente. E onde é que ele estava? O Espírito ele procede do Pai e do Filho. E onde é que ele estava? Ele é uma pessoa da Trindade em constante movimento, indo de um lado para o outro, indo do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, eternamente, no ciclo contínuo. Se você olhar em Gênesis 1, 2, logo no segundo versículo da Santa Palavra, está escrito, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então ele já estava lá. E ele estava pairando. Pairando significa que ele estava estático? Não, ele estava pairando. O verbo está num gerúndio. Ele estava se movendo por sobre as águas. Então, como entender o lugar exato do Espírito Santo na Trindade? Existem várias analogias e exemplos que a gente pode dar, mas a gente vai continuar na questão da frutificação, que a gente apresentou para explicar a paternidade do Senhor. Então, imagine o Espírito nessa história de frutificação como a
irrigação, né? Como a água que estava em movimento. Então, antes da criação, lá em Gênesis 1:2, não havia o quê? Não havia semente para ser quebrada, não havia árvore para dar fruto, não havia nada, mas o Espírito de Deus era um vapor sobre as águas. Ele já estava em movimento e ainda nem chovia, mas ele estava ali, se movendo. No Éden, logo em seguida, no Jardim do Éden, o que era o Espírito de Deus nessa analogia de frutificação? O Espírito Santo era os rios que cercavam o Éden. O Éden era cercado por 4 rios. Então, o Espírito de Deus fluía no Jardim do Éden, fazendo com que a semente brotasse, desse bom fruto e voltasse para o Pai. Então, ali já existia o Espírito Santo. Mas agora eu vou pedir para a irmã botar em Isaías 55:8, e vamos todos, se ela for primeiro que nós, a gente vai para a tela. Isaías 55:8 tem um exemplo assim bem didático da frutificação para explicar o Espírito Santo, para explicar o Espírito de Deus. Inclusive, Isaías 55:8. Do 8 ao 9, ele não começa exatamente explicando isso que eu quero passar para vocês. Do 55:8, ele começa dizendo algo muito sério sobre o mistério da Trindade, sobre a Trindade não ser algo assim que você vai bater o olho e falar, entendi o Espírito Santo. Não é assim, a palavra de Deus não é assim. Ellen White mesmo diz que a palavra de Deus é um terreno de pedras preciosas que você tem que cavar para encontrar. Ela não está aberta para você olhar e, entendi tudo. Não é assim. Você é convocado pelo Espírito de Deus, pelo Senhor, a estudar a santa palavra dele. Se você só der uma leitura rápida, você não vai entender nada. Eu já fiz isso, né? Tinha 33 anos de trevas, eu olhava e falava, bulhufas. Não entendia, entendeu? E o ser humano tem costume de, o que ele não entende, não é válido. Né? O que a gente não entende, aquilo não funciona, aquilo não presta, porque a gente não procurou entender. Enfim, vamos para Isaías 55:8, que já está na tela. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aqui é Deus falando. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a gente não pode aqui ficar tentando decifrar os caminhos e os pensamentos do Senhor. Porque o profeta Isaías revela que isso não é possível. Mas, quando a gente vai para o 10, aí vem aquela relação da frutificação do Espírito Santo que eu falei, porque assim, para o 10, 55:10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aqui a gente viu vários termos da analogia da frutificação, né? Assim também, assim como a chuva, assim como a neve, que sobe e não desce sem antes dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para Deus vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, esse é o Espírito Santo. Assim como a chuva, como a neve. Deus mesmo utiliza-se da analogia comparando o Espírito Santo às águas. A gente sabe, eu quando fiz estudo bíblico, muitas vezes eu falava, não, pastor, não vai dar, está cada vez mais distante. Eu falava, eu não estou aqui para te convencer, meu irmão. Quem vai te convencer é quem? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim é o Espírito Santo. Deus desce com o Espírito Santo e ele não volta vazio. Deus desce com a chuva, ela irriga a terra e ela não volta vazia. Então, nessa metáfora, o Espírito Santo, ele é como as águas. O Espírito procede do Pai, procede do Filho. Então, o Espírito Santo não está fora da criação do mundo, da geração, da frutificação. Ele é o quê? Ele é o dinamis, ele é a dinâmica que, pelo seu poder, é o caminho de Deus, que realiza a intenção do Pai expressa na palavra do Filho.
Uma boa imagem para se pensar nessa alusão é a pombinha que sai voando e volta com o ramo da videira, né? É uma imagem muito representativa do Espírito Santo por aí. A pomba com a folhinha da videira na boca. Então, assim, para sistematizar, a Trindade, hoje aqui, podemos dizer que a Trindade é o Pai que ama o seu Filho através do Espírito, e o Filho que ama o seu Pai através do Espírito. Um ciclo eterno de amor, de geração, de frutificação, no poder e na dinâmica do Espírito Santo. E o que isso revela sobre Deus? Na hora que a palavra disse quem era Deus, aqui em João 1,14, quando a palavra diz quem era Deus, o que se escutou? A graça e a verdade. Então, mesmas palavras anunciadas a Moisés, detalhe, são as mesmas palavras, graça e verdade, anunciadas a Moisés, quando Deus passou na frente dele, lá no monte, após receber a lei. Por isso a referência nesse texto aqui de João 1,14, que diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, porque quando Moisés viu a Deus ali, pela fresta da rocha, ele percebeu graça e verdade. Agora, quando João Batista dá de frente com Jesus, aí a graça e a verdade transborda, como a gente viu. É o fruto, cheio de semente para dar. Então, o unigênito, Jesus, quando revelou o Pai, a gente viu que ele estava cheio de graça, cheio de verdade do Pai. E o que é a graça e a verdade, né? A graça, a gente pode chamar de uma disposição bondosa que sai de si mesmo em favor do outro. Também chamam por aí de o amor sacrificial. É um amor onde você sacrifica a si mesmo em favor do outro. E aí eu volto àquele início, aquele exemplo de quando eu falei de quando meu filho nasceu, que era isso. Até meus 30 anos, eu não conhecia um amor que saía de mim mesmo em prol do outro e esquecia a mim. E já não mais importava eu. Então, essa é a graça. É esse tipo de amor que eu falo. É quando você dá tudo pelo outro, não esperando nada em troca. E é isso que João Batista contemplou no rio, quando viu Jesus e declamou isso tudo que a gente leu. E a verdade? O que é a verdade? A verdade é a confiabilidade. É a solidez que você pode se apoiar. Calma aí, tá? É a confiabilidade. Quando a gente olha para Deus, como Ele é, nesse processo de geração e frutificação, o que a gente descobre sobre o Pai, é que é plenamente refletido no Filho. O Pai é vertido para fora dele graciosamente. O Pai se lança em direção ao Filho. Vai tocar 20 minutos aí, irmão. O Pai se lança em direção ao Filho. O Pai se move em amor em direção ao Filho. Mais do que isso, o Pai é a fonte do poder de completar e cumprir o lançamento dessa semente para que ela se torne fruto, como vimos em Isaías. E isso é a verdade, a confiabilidade de Deus. Deus, ele se compromete que a semente vai brotar, porque ele sabe que tem o Espírito Santo agindo. Deus é confiável, é extremamente, absolutamente confiável. Então, a minha mensagem, que não é minha, que eu me debrucei sobre o livro sagrado por semanas, graças a Deus, o nosso ancião me chamou há semanas atrás. A verdade que eu tenho para compartilhar sobre a mensagem da paternidade de Deus é essa: a eterna geração do Filho pelo seu Pai, na dinâmica do Espírito, revelando que esse Pai é um Pai que gosta de se comprometer com sua palavra e de cumpri-la até o fim. E por isso podemos confiar nele e se entregar a ele. Mas, entretanto, contudo, todavia, não acaba por aí. A Trindade não é tudo que a Bíblia revela, né? A Bíblia revela outra coisa, que é porque Deus é extraordinário mesmo. E a gente vai descobrindo isso quando a gente olha pela palavra. Porque a Bíblia não apresenta apenas Jesus como sendo gerado, no caso encarnado, pelo poder do Pai. A gente lê lá, né, o unigênito, mas se a gente volta 12 versículos, irmã, sobe até 1:12 aí. Se a gente volta 2 versículos, a gente percebe que não é só isso. Ó, 1:12. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder para serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a boa nova é que não é só Jesus que é o Filho encarnado, e nós podemos ter o sobrenome Trindade. Nós somos convidados à família de Deus. Então, é extraordinário, porque nós não somos gerados no mesmo sentido de Jesus, isso é claro, porque Jesus é luz da luz, Jesus é criador do Criador. Jesus é Deus de Deus, nós somos homens de Deus, nós somos criaturas do Criador, mas, pela confiança na palavra da graça e da verdade, o poder do Espírito que opera a geração eterna é comunicado a nós pelo Filho, para que a gente participe, para que a gente tome parte dessa filiação única que Ele tem. Então, nós somos colocados como filho, e a experiência que filho tem, e nós também podemos dividir a experiência que o filho tem com o seu pai. Jesus, eu já falei isso aqui hoje, Jesus diz para nós, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós podemos amar como Jesus amou, parece impossível, eu sei, mas Ele convida a gente a fazer isso. Então, a gente pode ter a experiência que o filho teve. A gente hoje de manhã estava dando café da manhã e a gente teve 0,00000 infinitos zeros, 1% dessa experiência. Ao dar o pão para quem não tem pão, a dar amor para quem não espera nada, para quem não estava esperando nada. Então, a gente é convidado a fazer parte dessa experiência, através do Espírito Santo. Então, gente, para fechar, pode ir tocando, meu irmão, então, muito obrigado. Desculpe te fazer esperar. Por que Deus nos convida a ser filhos? Essa é uma questão que a gente pensa, Ele não é perfeito? Ele não se completa, Ele, o Filho e o Espírito? Por que Ele faz esse convite para mim, para você, para todo mundo, todas as criaturas? Porque a casa estava vazia? Porque Ele precisava? Claro que não. Deus, Ele convida a gente a ser filho dEle, porque tudo que Ele criou estava tão bom, estava tão magnífico, estava tão excelente, que Ele foi para fora para trazer mais para dentro. Porque Deus é assim. Lembra, Deus extravasa a sua semente, esperando que o filho transborde para Ele. Então esse é o amor de Deus, essa é a paternidade de Deus, esse é o nosso Pai Celestial, esse é o nosso Jesus, esse é o Espírito Santo. Eles estão trabalhando para que estejamos juntos um dia no céu, para que, como fruto, demos mais sementes, espalhemos o Evangelho. Irmãos, irmãs, a empolgação da graça, da verdade, por toda a eternidade, surgiu do propósito de Deus, que era habitar eternamente com seu Filho unigênito, que Ele sacrificou pelos seus outros filhos, na sua herança, nas moradas do céu. Então eu quero que você saia daqui com isso no teu coração hoje. Eu quero que você saia daqui pensando, esse Pai grandioso, que se extravasa, que é diferente de todos os pais que existem nesse mundo, que Ele é mais do que o melhor pai humano, Ele é mais. Esse Pai, Ele fala, vem ser meu filho, vem para mim, porque a vida que eu preparei para você é muito além da vida que você tem aí, cara. Você não foi feito para ser findável. Eu não te criei para você ser passageiro, para acabar. Sente que o meu amor extravasa. Olha o amor do meu filho que eu sacrifiquei na cruz, ele transborda para ti. O Espírito está disponível para você se comunicar comigo, para você me ouvir, para você falar comigo, para você me entender. Então que possamos pensar, não só no Dia dos Pais, mas durante todos os dias da nossa vida, a partir de hoje, nesse Pai Celestial, amém? Agora eu vou louvar uma última canção, se eu conseguir, com a minha irmã Amanda, com o meu irmão Lucas, que
são parte da família que o Pai me deu. Que o Pai, Ele me amparou, que Ele não me deixou sozinho. Eu não conheci o Pai, Jesus e o Espírito sozinho. Eu já conheci, já vi uma multidão. Então vamos louvar agora, acredito. Agora você parou, irmão? Poxa vida. Vamos louvar. Eu acredito. Enquanto a música toca, pense na mensagem que foi falada. Permita que o seu coração se quebre como um fruto, transborde. E louve conosco.